Olá, caros acadêmicos. Hoje vamos tratar um pouquinho sobre produto vetorial, tá? No último vídeo nós vimos sobre o produto escalar. O produto escalar entre os dois vetores gera um escalar, ou seja, gera um número real, tá? No nosso caso aqui, se nós tomarmos um vetor U de coordenadas x1 e, tá? Deixa eu voltar aqui. x1i mais yj mais z1k, um vetor v de coordenadas x2i mais y2j mais z2k, né, que nós já vimos que podemos simplesmente representar esses vetores simplesmente informando a terna ordenada aqui, certo? Nós vimos também nos vídeos anteriores que I e JK são os vetores canônicos, né? Então, o vetor I tem entradas 1, 0, 0, o vetor J 0, 1, 0 e o vetor K tem entradas 0, 0, 1, né? Lembrando que no sistema cartesiano aqui, né, o Z, X e Y, eles são os vetores canônicos, né? Eu tenho o vetor I, o J e o K, certo? Ou seja, são a base desse sistema aqui. Qualquer vetor é combinação desses três vetores unitários aqui, I, J, K. E eles são perpendiculares 2 a 2, né? Ou seja, o I é perpendicular a J, I é perpendicular a K, K em relação a J, né? E J em relação a I, tá bom? Bom, então nós queremos aqui determinar o produto vetorial, que é simbolizado aqui por esse x aqui, tá vendo? U e o vetor V e esse x no meio. Então, é o produto vetorial, que é definido da seguinte forma: é o determinante da matriz com as entradas I, J, K na primeira linha. Na segunda linha, eu vou colocar as entradas do vetor U. E na terceira linha, eu vou colocar as entradas do vetor V, tá bom? Então, para obter o produto vetorial entre U e V, é preciso ter aí noções de matriz e do determinante de uma matriz 3x3, tá? Tá bom? Qual que é a representação geométrica do produto vetorial? Porque isso aqui vai gerar para mim um vetor, tá? Em vez de um número real, vai ser um vetor. Então, o que acontece? Eu tenho o vetor U, né? Tenho o vetor V. O produto vetorial entre U e V, né? Lembrando que aqui tem um ângulo θ, tá? Entre U e V. Então, o vetor resultante do produto vetorial entre U e V é um vetor que é simultaneamente ortogonal a U e a V. Tá? Então, esse vetor que eu vou obter aqui com o produto vetorial é um vetor que é ortogonal ao vetor U e ao vetor V, certo? O que isso implica? Se eu calcular o produto escalar, né, do vetor obtido com o vetor U, como eles são perpendiculares, esse produto escalar vai dar 0. Se eu fizer o vetor obtido, o produto escalar com o vetor V, também obteremos 0. Por quê? Porque o vetor obtido é perpendicular ao vetor U e também ao vetor V. Ele é perpendicular, tá? Faz um ângulo de 90 graus, tá bom? Bom, e se eu calcular o vetor, o produto vetorial entre V e U, inverter aqui, ó, a ordem, V e U, eu vou obter esse vetor aqui, ó. Então, esse vetor é o produto vetorial entre V e U, ou seja, é a mesma coisa do que o produto vetorial entre U e V, só que com o sinal trocado, no sentido oposto. Ele continua sendo simultaneamente ortogonal ao U e V, só que com sentido contrário, né, ao vetor obtido do produto vetorial entre U e V. Tá bom? Vejamos um exemplo aí, tá? Suponhamos que nós tenhamos o vetor de entrada
5, 4 e 3, e o vetor V de entradas 1, 0 e 1. Né? Ou seja, esse vetor aqui é o 5i mais 4j mais 3k. E aqui vai ser o i mais k. Então, o produto vetorial entre esses dois vetores vai ser o determinante de i, jk, as entradas da primeira linha. A segunda linha vai ficar 5, 4 e 3. E a última linha, 1, 0, 1. Repetindo aqui a primeira e a segunda coluna da matriz para calcular o determinante. Tá? Vamos multiplicar aqui a diagonal principal, vai ficar 4i. J vezes 3 vezes 1 vai dar 3j. Aqui vai dar 0. Nas diagonais secundárias, eu vou ter aqui menos 4k, porque ao final eu tenho que multiplicar por menos 1, certo? Aqui vai dar 0. E aqui vai dar menos 5j. Então, ao final, o vetor obtido, que é o produto vetorial entre u e v, será 4i menos 2j, porque eu vou fazer a soma entre menos 5j com 3j, menos 4k. Ou seja, é o vetor de coordenadas 4, menos 2 e 4. Tá? Ou seja, esse vetor aqui, ele é simultaneamente ortogonal aos vetores u e v. Tá? E o vetor oposto, né, a esse vetor, ou seja, um vetor de direção contrária a esse, também é simultaneamente ortogonal a u e v. Agora vamos tratar um pouquinho sobre o comprimento do vetor obtido pelo produto vetorial. Tá? Então, nós queremos aqui tratar do módulo do produto vetorial entre u e v. Tá? Representação geométrica, como calcular, certo? O material, ele nos dá a seguinte definição, né? Que o produto é o módulo do produto vetorial entre u e v é igual ao módulo de u vezes o módulo de v vezes o seno de θ. Então essa é a definição do material. Então acontece, nós vimos que temos o vetor u, o vetor v e o ângulo entre ele, θ. Então esse θ aqui do seno é o ângulo entre u e v. Tá? Então eu preciso descobrir, né? Preciso ter o módulo de u, o módulo de v e o ângulo entre eles, porque eu calculo o seno, certo? Ou simplesmente eu preciso ter o vetor resultante do produto vetorial, e aí só calcular o módulo dele. Vejamos dois exemplos aí, tá? O primeiro, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo, tá? Consideramos que ele deu para mim aqui, né, como informação, que o módulo de u é 10, o módulo de v também é 10, e o ângulo entre eles é de 60 graus. Então, o módulo entre o produto vetorial entre u e v vai ser 10 vezes 10 vezes seno de 60 graus. Isso vai ficar 100 vezes raiz de 3 sobre 2, que isso vai ficar 50 raiz de 3 unidades de comprimento. Então, esse é o valor, né, o comprimento, né, do vetor obtido pelo produto vetorial entre u e v. Ou seja, o comprimento desse vetor é dado por 50 raiz de 3. Tá bom? Agora temos uma outra situação. Como a gente viu anteriormente, a gente tinha pegado lá o vetor de coordenadas 5, 4 e 3, o vetor v de coordenadas 1, 0 e 1, e na hora que a gente calculou o produto vetorial, a gente obteve o vetor de coordenadas 4, menos 2 e menos 4. Então aqui fica fácil, né? Porque o módulo do produto vetorial vai ser simplesmente quem? A raiz quadrada de 4 ao quadrado. Estou aqui aplicando a definição de módulo, né? Ao quadrado, menos 4 ao quadrado.
isso vai ficar 16 mais 4 mais 16. Então nós teremos aqui raiz de 36, que vai dar 6 unidades de comprimento. Tá? Então, em relação a esse vetor U e V dado aqui, o comprimento do vetor obtido pelo produto interno entre U e V é 6 unidades de comprimento. Tá bom? Então, são as duas situações que podem ocorrer. Você precisar usar o módulo de U, o módulo de V e o ângulo entre eles, ou simplesmente calcular o determinante para obter o produto vetorial e aplicar a definição do módulo aqui. Tá bom? O módulo do produto vetorial entre U e V, além de expressar o comprimento do vetor, né, resultante, ele também expressa a área de um paralelogramo. Tá? Então, temos aqui o vetor V, o vetor U, tá? E aí aqui nós temos aqui como obter o seguinte paralelogramo, né? Nós temos aqui o vetor V, né, paralelo aqui com representante, e aqui um vetor U representante, tá? Então nós temos aqui o ângulo θ entre os vetores U e V, tá bom? Então esse paralelogramo aqui, tá? Ele pode ser obtido como o módulo do produto vetorial entre U e V, ou seja, isso aqui também pode expressar a área do paralelogramo que nós estamos aqui terminando para essa região rachurada aqui, tá? Riscada aqui, tá bom? O que acontece, ó? Para nós calcularmos a área do paralelogramo, a gente pega aqui o comprimento da base, que é o módulo de U, certo? Vezes a altura, né, que está perpendicular, tá? A altura. Se nós pegarmos aqui a ideia do seno, nesse triângulo retângulo aqui, né, vamos pegar, chamar aqui de A, B e C, tá? Então nós temos a hipotenusa, a B aqui e os catetos, tá? Então, seno de θ vai ser cateto oposto, que é a altura, sobre hipotenusa. A hipotenusa é o comprimento do vetor AB, que é o vetor V, tá? Então é o módulo de V, tá? Isolando H aqui, nós temos que a altura vai ser o módulo de V vezes seno de θ, tá? Então, com isso, nós temos que a área do paralelogramo vai ser o quê? Base aqui, que é o módulo de U, vezes a altura, que vai ser módulo de V vezes seno de θ. Mas quem é isso aqui? Isso aqui é o módulo do produto vetorial entre U e V, tá? Então, o módulo do produto vetorial entre U e V pode expressar tanto como o comprimento do vetor obtido, né, que é simultaneamente ortogonal U e V, como também a área desse paralelogramo aqui, tá bom? Então nós temos aí as duas representações aí do módulo do produto vetorial entre U e V.